que precisa ficar muito claro para a gente é que a mesma estratégia nutricional aplicada para uma pessoa pode não necessariamente surtir o mesmo efeito em outra, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos um contexto fisiológico bioquímico diferente. Além disso, a obesidade ela possui origens diferentes, causas diferentes. É uma doença inflamatória de baixo grau, multicausal. Então, por exemplo, alguém pode cursar com obesidade por fatores genéticos. É conhecido como obesidade poligênica. Poli de muito, gênica de gênese. Tá? Então, como surge essa obesidade? Ocorre em virtude de uma interação entre fatores externos e fatores internos. Então, no nossos genes, a gente tem lá os nossos genes que guardam a nossa informação genética, né? Cor de cabelo, estatura, etc., como você já sabe. Esse gene ele está acomodado no nosso DNA e, quando necessário, a célula recebe estímulos para que o nosso DNA possa codificar determinada proteína, receptor, enzima, que vai ser útil para uma determinada reação química ou alguma necessidade do organismo. Então, através dos processos de transcrição e tradução, a gente tem a expressão dos nossos genes para codificar determinada proteína, tá? Determinada informação. Agora, há algumas pessoas que têm um defeito de fábrica, por assim dizer, uma dificuldade de expressar determinadas substâncias, tá? E é o que a gente chama de polimorfismo, como por exemplo, algumas pessoas não conseguem codificar para receptor de melanocortina, aquele que eu falei que é preciso ser estimulado a partir da leptina para emitir o sinal de saciedade. Então as pessoas já têm essa dificuldade de ter esses receptores. Então ela não vai ter já o sinal de saciedade em função de questões genéticas. Associado a isso, esse fator interno interage com o fator externo, ou seja, a pessoa é colocada num ambiente obesogênico e então ela começa a comer muita gordura, muita fritura, muito açúcar, muita besteira e ela já não tem o sinal da saciedade, acaba comendo demais e por conta disso ela engorda. Talvez se ela estivesse se alimentando de alimentos com baixa densidade calórica, como já vimos, né? Isso já iria estufar o seu estômago e ela não iria, pelo menos, consumir tanta caloria quanto consome com os alimentos hipercalóricos. Então tem essa questão genética. Tem também a questão do metabolismo lipídico. E eu me enquadro aqui, provavelmente. Por quê? É o famoso metabolismo lento, né? Algumas pessoas falam, mas eu não consigo emagrecer, eu tenho facilidade em engordar, meu metabolismo é muito lento. Sabe por que isso ocorre? Existem gatilhos no organismo celulares, ou seja, gatilhos que estimulam a nossa célula a potencializar a nossa lipogênese. Lipogordura, gênese, nova produção ou produção. Ou seja, a via metabólica responsável pela geração de gordura, pela produção e pelo estoque de gordura. Então tem pessoas que já têm essa facilidade. Essas pessoas, elas precisam, uma vez identificado isso, ter um cuidado criterioso em relação aos fatores do seu estilo de vida para toda a vida. Ela vai precisar dormir bem para poder emagrecer, ela vai precisar fazer atividade física para aumentar o seu gasto energético, ela vai precisar balancear a sua alimentação, vai precisar evitar estresse, tá? Porque questões estressoras elas prejudicam no processo de perda de peso. Ela vai precisar ficar longe de álcool, de fumaça de cigarro, que são gatilhos que promovem essa potencialização na lipogênese. Então, infelizmente, há pessoas que estão nessa situação, que como eu, precisam cuidar todos os dias da sua rotina para evitar, então, o excesso de peso. Há também o fator relacionado ao gasto energético CP. Algumas pessoas têm um polimorfismo no CP e o CP ele vai gerenciar o gasto de energia a nível de mitocôndrias, dentro das mitocôndrias, e a mitocôndria é responsável pela nossa termogênese. Uma vez que a pessoa tem um polimorfismo no OCP, ela vai ter dificuldade no gasto energético.
O CP é o primeiro estímulo energético para a gente realizar qualquer movimento ou atividade física e intelectual que demanda um gasto de energia. Por exemplo, estalei o dedo, então eu vou ter o ATP aqui disponível para promover essa energia. Mas antes do ATP é o CP que entra em ação. Estou pensando, pisquei o olho, fiz alguma atividade, o CP libera a energia primariamente para depois o ATP então sustentar essa energia para aquela atividade que a gente está fazendo. Então quem tem um polimorfismo no CP vai precisar considerar consumir bastante fitoquímicos, compostos bioativos que vão ser mencionados depois, que vão ajudar na expressão gênica dessa substância. E também existem os fatores endócrinos. Já falei bastante aqui também a respeito da ação da insulina no processo de liberar aquele sinal celular para expressar o transportador na membrana da célula a fim de captar a glicose para gerar energia. Abaixo do receptor de insulina existem subunidades que vão viabilizar essa sinalização intracelular. No entanto, algumas pessoas têm polimorfismos nessas subunidades. E o que ocorre? Essas pessoas vão ter a dificuldade de ter a ação efetiva da insulina na célula. Isso vai promover uma resistência à insulina e aí a gente vai ter um acúmulo de gordura em virtude do excesso de glicose, do excesso de gordura que a gente já come e tudo relacionado com aquilo que a gente já falou. Então, por causa disso, por polimorfismo nessas subunidades, a pessoa já tem uma dificuldade de ter ação eficiente daquele hormônio, no caso a insulina. Além disso, existe uma substância chamada adiponectina. A adiponectina é uma adipocina anti-inflamatória, olha que legal. E ela tem a função anti-inflamatória relacionada à resistência à insulina, ou seja, ela promove uma sensibilidade maior do receptor à ação da insulina. Então ela melhora a ação da insulina. Porém, por incrível que pareça, algumas pessoas também não produzem quantidades satisfatórias de adiponectina. E agora imagina, se ela já não produz esse fator anti-inflamatório, ela tem uma alimentação inflamatória, então o desbalanço é desigual, tá? Ela acaba inflamando demais e não tendo recursos inerentes do organismo para diminuir essa inflamação. E aí a gente vai ter novamente o excesso de peso. Além disso, tem os fatores ambientais, como nós já mencionamos aqui, um ambiente obesogênico, né, cheio de alimentos ricos em gorduras, em açúcares, em aditivos químicos e também substâncias químicas que estão presentes naquele ambiente ou naquele alimento que nosso organismo acaba captando. Isso vai promover um descontrole, um desarranjo no nosso organismo, prejudicando as nossas vias, a eficiência das nossas vias metabólicas e proporcionando um aumento de peso. Infelizmente, a gente tem essas causas aí também relacionadas à obesidade. A pessoa precisa procurar um profissional de saúde qualificado, que vai requerer os determinados exames, fazer as avaliações corretas para identificar a necessidade de cada um, quer seja um médico, quer seja um nutricionista, para então começar a tratar essa obesidade.